E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Bitcoin teve um pico de volatilidade aí ao longo dessa noite, né? A gente viu ele sair dos 39 e chegar até os 41 mil dólares de uma forma bem rápida, mas logo em seguida ele teve uma retomada. Nada de novidade dentro do cenário consolidado que a gente vem comentando. Mas a gente tem umas notícias interessantes e até de certa forma preocupantes que podem estar impactando aí nas criptomoedas no cenário mundial e no cenário brasileiro. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar isso tudo. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento e tudo que esse mercado tem para oferecer para a gente. E também te convidar a estar me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, o meu grupo do Slack 100% gratuito, o meu Instagram, onde eu sou muito mais ativo e estou sempre aí dando continuidade para as análises. Então bora começar aqui com notícia, né? Primeiramente, eu já falei com vocês aí segunda-feira, se eu não me engano, sobre a questão do Federal Reserve, né? O Federal Reserve é o Banco Central americano e as reuniões que eles estão fazendo ontem e vão fazer hoje, elas estão com as pautas aí de aumento na taxa de juros e o começo do programa chamado tapering, que é a redução de estímulos à economia americana face à elevada inflação que está acontecendo nos Estados Unidos aí de ano passado para esse ano, devido a todo o cenário de pandemia. Então tá tudo indicando, olha só, essa notícia aqui lá no Money Times, tudo pronto para o Fed elevar a taxa de juros nessa quarta-feira, hoje, né? Então o Federal Reserve ele vai fechar a sua porta da política monetária ultra frouxa da era de pandemia, intensificar o combate à inflação e que deve ser a primeira de uma série de altas de juros esse ano. A gente teve uma inflação de 7% aí no ano de 2021, ano passado, e consequentemente a economia dos Estados Unidos sofreu, né? Foi a maior inflação desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então a mudança ela começa com esperado aumento de 25% nos juros básicos, tá? Que inclusive é um aumento que já é sim esperado há algum tempo. Tá faltando um T aqui, aviso aí pro Money Times. E que também eles já começaram na redução de compra de títulos e uma série de outras medidas. E inclusive, olha só, a urgência em torno da reunião do Fed se intensificou porque a inflação não mostra mais sinais de recuar e pode aumentar ainda mais devido à tensão entre a Ucrânia e a Rússia, né? Isso elevou o preço do petróleo esse mês e várias outras commodities, tal como o trigo, tal como o próprio aço, né? O ferro e coisas aí que envolvem o comércio internacional e principalmente coisas ligadas à Rússia. Então, galera, eu venho falar aqui para vocês que esse comunicado e as novas projeções, né, a reunião ela vai acontecer às 15 horas de hoje no horário de Brasília, então tomem muito cuidado com volatilidade, tomem muito cuidado com operações, principalmente as intradays, day trade, scalp, porque sim podemos ver volatilidade, tal como vimos nas outras últimas reuniões, nesse horário das 15 horas aqui do Brasil. Outra coisa que eu queria passar aqui com vocês é sobre o CEO da Binance, também conhecido como CZ, amiguinho do João Dória, o governador de São Paulo, né? Ele postou uma foto com o Dória nas redes sociais e ainda agradeceu. Conte com São Paulo, né? O filho do governador também postou imagens. Isso é um assunto meio que delicado, porque existem uma série de pontos, tanto positivos quanto negativos, tá? Eu não quero entrar muito nessa notícia, né? Porque essa notícia ela é até bastante especulativa, porque o fato é, houve a reunião, houve o encontro entre os dois, mas não sabe o que foi conversado, não foi divulgado, né? E tá tudo girando em torno de taxação, em torno de adoção, o que eles falaram, olha só, animado para ver o quanto o trabalho da Binance está dando para desenvolver e criar todo o ecossistema do Web 3.0 em todo mundo. Isso aqui quem escreveu foi o filho do Dória lá no Twitter. Eu vou falar o que eu acho para vocês disso tudo, né? Até me cortando de novo aqui de volta para mim. É complicado, é promissor sim, a gente está num cenário onde a tendência é de fato aumentar a adoção das criptomoedas no mundo e o Brasil tendo um estreitamento e aceitação também com base nesse cenário de criptomoedas, quem sabe até a adoção de pagamentos, coisa que em alguns lugares, tal como lá em Jericoacoara, no Ceará, está já acontecendo.
É de fato uma tendência, né? Eu falo isso de uma forma muito aberta. Ontem na live, para quem não viu, tá até salvo aqui no canal com o André. A gente falou disso, falou da adoção, falou do Web 3.0 de uma forma bem legal, bem didática. Realmente, se você não sabe, vale a pena que você veja. Mas a gente está em um cenário, né, onde o Brasil se trata de um país extremamente taxativo e extremamente impositor quando se trata de Receita Federal e toda aquela questão que vocês já sabem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui mais uma vez. Então, o maior medo dos investidores é a questão da Binance fazer laços com o Brasil, e por ser uma exchange internacional, a Binance ela não tem motivo nenhum, né, e nem obrigação de reportar nada. Então todos os reportes que você tem que fazer para a Receita Federal, você quem deve fazer, né, ao contrário das exchanges nacionais, que elas já reformam tudo isso de forma automática. E como a Binance é a maior exchange do mundo, o maior medo das pessoas é um possível acordo entre o governo brasileiro e a própria Binance para um possível reporte automático, né? Voltando aqui de novo para a tela, isso é um assunto que foi falado, olha só, a Binance e o Brasil. A presença da Binance no Brasil é um mistério, né? Ela é patrocinadora, tem questão de processo judicial com a empresa que é a BFintech, que o CZ da Binance, ele é um dos investidores e sócio fundador, mas não se sabe ao certo como vai ser o futuro da Binance com vínculos dentro do Brasil, e isso de fato é uma coisa que está preocupando as pessoas, né? Então a questão do CZ tá aqui, amiguinho do João Dória, eu acho que traz mais preocupações do que fatos de aceitação, né? Até mesmo porque eles não têm interesse em falar sobre a questão de reporte, a questão de parcerias, né? E a Binance obrigando você a tendo que declarar todas essas transações. Não, eles vão falar sempre o lado positivo, que é uma maior aceitação do mercado, né? Conversar sobre Bitcoin, conversar sobre o governo de São Paulo, adotar Bitcoin, aquela história que vocês já conhecem. É uma notícia mais especulativa, mas que eu tô passando aqui pra gente ficar de olho, porque não deixa de ser uma realidade, tá? Então vamos ficar esperto com isso, vamos ver o que a Binance está tramando aí com essas parcerias com o governo brasileiro, uma vez que a gente sabe muito bem que as criptomoedas são antagônicas do governo por definição. Pessoal, passando no nosso order book, como eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente deu um pump, né? Chegamos aos 41k, tivemos uma forte rejeição, e agora a gente está muito próximo a essa resistência. Isso faz com que tenham mais vendedores do que compradores aqui no livro de ofertas, uma vez que sim, estamos próximos a pontos de resistência, tal como os 41, que rejeitou aí ao longo da noite de ontem, os 42 também, né, que está aí servindo de ponto de resistência, 42.500, 43, 44, quanto mais o preço subir, mais as pessoas vão querer vender, devido ao topo da consolidação, ao topo de todo aquele range, os 46 mil dólares, que sim é um ponto de resistência que até hoje a gente não conseguiu ter fechamento, e vai ser um ponto onde os ursos vão defender com garras e dentes todo esse ponto para não deixar o preço passar. Outra coisa que eu queria olhar com vocês é a região dos 38 e 37, que são nossa base de suporte, e como eu falei ontem, quanto mais o preço cair, mais as pessoas vão querer comprar, porque a gente já está extremamente esticado, né? Então mesmo se a gente perder os 28 mil dólares, que é a nossa base de preço aí no mensal, 25, 20 mil dólares, tudo isso vai ser ponto onde as pessoas vão ter interesse em comprar, por isso que eu acho extremamente improvável que o preço siga caindo, mas ainda assim não deixa, né, de ser uma possibilidade. Nosso S&P 500 ele está tendo uma retomada boa, vamos ver como é que ele vai ficar depois da reunião do Federal Reserve hoje às 3 horas da tarde. Mas de cara, eu estava até dando uma analisada nela mais cedo, parece que a gente tem uma espécie de cunha descendente. Como vocês bem sabem, cunhas descendentes são figuras que geralmente rompem para cima, então isso pode ser um gatilho de reversão, uma vez que a gente já está tendo rejeição aqui desses fundos, né? Isso aqui foi um fundo com rejeição, isso aqui foi um fundo com rejeição, fizemos um fundo ascendente, fizemos mais um fundo aqui, né? Uma espécie de fundo duplo, e estamos tendendo a estar rompendo essa cunha. Vamos ver como é que essa cunha ela vai se dar, uma vez que a gente já está caindo aí desde o começo de janeiro, né? Desde o começo do ano a gente está vendo o preço cair bastante, né? O preço já saiu lá da máxima histórica e deu uma desvalorizada aí de quase 3 meses de queda. Então o eventual rompimento da cunha poderia trazer um otimismo para o mercado e consequentemente o mercado de criptomoedas poderia ir junto, uma vez que tem investidores em ambos os lados, né? Que são mútuos, em pessoas que investem no mercado tradicional
no mercado de criptomoedas, errando a dominância, mas voltando para ela aqui. A gente segue na nossa pernada de alta também sem grandes novidades, né? Enquanto a gente estiver nessa pernada de alta aqui no gráfico semanal, o Bitcoin ele tende a ficar mais forte do que as altcoins e consequentemente, né, eu estou buscando investimentos em Bitcoin. Caso a gente rompa essa figura, a gente pode sim estar vendo o Bitcoin ficar ainda mais forte, né, seguir em toda essa pernada, o que é uma coisa extremamente normal, mas caso a gente rejeite, né, porque de fato a gente eventualmente vai precisar fazer um fundo ascendente, o capital no mundo de criptomoedas precisa ir se realocando, porque se ele ficar só no Bitcoin, indo para o Bitcoin, uma hora o Bitcoin vai valorizar muito, as altas elas vão ter valorizado só um pouquinho, e as pessoas não são bobas, vão ver excelentes projetos que não se valorizaram tanto e podem estar seguindo essa onda do Bitcoin, e aí vão migrar o capital lá do Bitcoin para as altcoins, e isso que faz com que a dominância funcione em tendências também. Então, uma vez que a gente começar a ver uma corrigida na dominância, a gente pode ver sim excelentes projetos se valorizando bastante e mostrando muitas oportunidades. Mas enquanto a gente seguir nessa pernada de alta, sim, eu continuarei fazendo meus aportes mais focados em Bitcoin. Vamos ver o que aconteceu aqui, né, naquele movimento forte de alta que a gente teve no Bitcoin aqui ao longo da noite, né? Ao longo da noite isso aconteceu 11 horas da noite de ontem. A gente viu o Bitcoin sair aqui da região dos 39 e buscar aqui em cima, quase nos 42, né, 41. Deixa eu ver a máxima aqui, 41.718, e logo em seguida uma forte retomada, né? O que pode ter causado isso? Eu vou ser sincero, manipulação de mercado. Eu venho falando isso de uma forma muito aberta, muito direta com vocês, porque a gente tem que, a consolidação tira o volume do mercado, né? As pessoas elas vão tendo menos base de preço, menos espaço, né, para estar operando, e isso por si só faz com que o mercado ele fique menos volátil, né, sem tendência, menos volume e consequentemente mais fácil de manipulação. Então isso foi um pump and dump, foi uma alta para pegar stop mesmo. E agora que a gente teve pessoas sendo estopadas aqui em cima e uma forte rejeição do mercado, a gente tem os 42 mil dólares, os 41 mil dólares como nosso ponto de resistência. Então se a gente quer ver o preço e testar os níveis mais altos desse triângulo, é extremamente importante que ele rompa e tenha fechamentos acima dessa região. E enquanto isso a gente segue dentro da consolidação sem grandes novidades. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque enquanto a gente estiver dentro desse triângulo, a gente pode sim ver vários movimentos de pump and dump, que não é nenhuma novidade. Olha só, a gente foi pump, dump, pump, dump, pump, dump, agora de novo pump, dump, o que é extremamente normal e comum dentro do cenário consolidado. Galera, olhando aqui nosso sentimento do mercado, né, a gente consegue ver de uma forma muito clara como que as liquidações foram fortes e principalmente dos vendedores. E por que é importante eu ressaltar que é do lado dos vendedores? Porque são os vendedores que estão dominando o livro de ofertas, né? A gente sabe, eu venho falando essa semana inteira, até semana passada, que o nosso long short ratio ele está sendo guiado pelas posições dos contratos dos ursos, das pessoas que estão operando em short. Quando a gente tem aumento no nosso long short ratio, a gente tem queda no nosso open interest. Olha só, aumento, queda. Quando a gente tem queda no nosso long short ratio, a gente tem mais contratos sendo abertos. E isso faz com que os ursos que estão trazendo liquidez aí e abrindo contratos, e consequentemente caso haja liquidações, caso o mercado ele vá contra os ursos, olha só, o mercado estava subindo, as pessoas elas estavam shortando, olha só a quantidade de compradores e vendedores diminuindo e os contratos estavam aumentando. E se o mercado for contra essas pessoas que estão abrindo posições de short contra os 40 mil dólares, o que acontece? Liquidação. Essas pessoas elas vão ser obrigadas a fechar suas posições, e como elas estão bem fortes atuando no livro, as empresas, as instituições, as baleias têm um interesse altíssimo em estar liquidando essa galera para estar fazendo as suas parciais de todas as posições que foi tomando com liquidação de touro aqui embaixo. Então o pessoal comprou aqui, né, os touros, eles foram liquidados, foram obrigados a vender, as instituições aproveitaram que eles estavam sendo obrigados a vender por causa da liquidação, por causa dos stops, e compraram essa posição. E agora os ursos estavam mais confiantes no mercado. O que as instituições fizeram? Jogaram o mercado para cima, liquidaram todas essas pessoas, olha só, muita liquidação aqui, e consequentemente vendeu parte da posição. E agora o que eles estão buscando? Acumulações.
para fazer distribuições, e é assim que as instituições jogam dentro do mercado, principalmente em cenário consolidado, tal como a gente está vendo aqui. Então aproveite as liquidações para estar fazendo suas acumulações, suas distribuições, porque assim vocês estarão nadando com as baleias, assim vocês estarão seguindo o fluxo dos big players das instituições, que são as pessoas que costumam ditar a direção do mercado e saber também a direção do mercado. Beleza? Também, resumindo aqui, o sentimento do mercado levemente tendencioso para o lado dos touros, né? Uma vez que a gente está acima dos 40 mil dólares e está tendo uma diminuição no nosso long short ratio, aumento no nosso open interest. Então tem pessoas que estão querendo shortar contra a região dos 41, 42 mil dólares. Caso o mercado vá contra elas, a gente já sabe, liquidação, distribuição e consequentemente pessoas presas para fazer com que a peteca não caia, né? Olha só, isso aqui era um ponto de resistência. Essas pessoas, quando elas foram liquidadas aqui e o preço retornou, elas agora estão criando um ponto de suporte. Elas não estão querendo deixar o preço cair porque viram que o preço tem uma condição de voltar a romper. Por isso que é importante a análise técnica, por isso que é importante o sentimento do mercado e, acima de tudo, conciliar tanto o sentimento quanto a análise gráfica. E com isso, chegando agora nas nossas considerações finais, seguimos consolidados, né? Se você está sem posição nenhuma, aproveita as liquidações, a base dessa figura de consolidação, os 3 meses de queda consecutiva que o mercado já está vindo e também os ursos aí tendo confiança para estar buscando acumulações, acreditando em um rompimento ascendente. Vale sempre falar de fazer parciais, né? Para você estar protegendo o seu capital e estar levando o seu preço médio sempre para baixo do seu nível de stop. Eu falo isso muito aqui porque isso é gestão de risco, é assim que se opera e é assim que se tem consistência no longo prazo. Se você acha que o mercado ele vai seguir caindo porque está vindo o bear market, o mercado ele está dentro de uma figura que é uma figura de continuação, né, que é uma flâmula de baixa, muito bem, sem problemas, você gerencia os seus riscos, arme posições de venda, vende o seu ativo próximo à região de resistência para estar aguardando um rompimento descendente, né? Ou então, se você já está posicionado, aproveite para estar fazendo parciais próximos à região de resistência, lugares aqui onde tem liquidação, para caso tenha um rompimento, né? Por isso que é importante estar fazendo parciais. Caso tenha um rompimento, você está vendo o preço subir, você ainda está bastante posicionado porque você fez parciais, mas você continua com ordens ali compradas dentro da operação e ainda assim você vai estar com capital disponível para eventuais pullbacks aqui. Você está reentrando com esse capital e está fazendo parciais sempre em topos e com isso o seu preço médio vai descendo cada vez mais. Pessoal, ressaltando aqui mais uma vez, cuidado com as operações intraday, cuidado com o mercado consolidado. A gente está vendo um histórico de pumps and dumps, subidas, caídas, caídas e subidas, e isso torna o mercado muito volátil, muito imprevisível e extremamente difícil de se operar. Isso ainda mais aliado à reunião do Federal Reserve que vai rolar hoje. Então tomem cuidado, fiquem de olho, né? Lá no Slack eu vou mandar tudo lá na hora, como sempre faço, eu sempre acompanho a reunião ao vivo e vou falando lá o que está acontecendo. Então se você está no Slack, fique de olho nisso. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quarta-feira, né? Um excelente dia, um excelente resto de semana, ótimos investimentos e tamo junto, galera. Valeu!